Nós vamos começar hoje o nosso terceiro módulo, terceiro capítulo de nossa matéria. Eu espero que tenha sido instrutivo para vocês os dois primeiros tópicos. Obviamente, a nossa abordagem, ela é rápida, dentro do tempo que temos, não cobre todo o texto, embora nós nos esforçamos por produzir um texto grande, relativamente grande, considerando a complexidade do assunto, para que você possa se aprofundar mais. E um aspecto muito importante em qualquer curso, e de um modo especial em EAD, é você se valer da bibliografia. Por isso que nós colocamos uma bibliografia específica sobre cada assunto, bastante ampla, preferencialmente em português, ainda que não exclusivamente, para que todos possam ter acesso. Privilegiamos, ainda que não necessariamente, mas privilegiamos aquela bibliografia que seja acessível. Nós temos o privilégio em nosso país de estarmos produzindo muito material. Então, nós temos boas editoras, bons títulos, capítulos, autores e assim por diante. E hoje, dentro de nossa matéria, nós vamos tratar da questão da doutrina da Trindade. Vamos ver apenas alguns aspectos relacionados à doutrina da Trindade, que é uma doutrina preciosa, é uma pérola da teologia cristã. Então, a doutrina da Trindade, vamos ver um ponto ou outro a mais dentro deste tema e que faz parte do capítulo 3 de nossa disciplina. Então, nós começamos dentro da doutrina da Trindade apresentando uma definição. Então, nós colocamos assim: para expressar a verdade bíblica de que o ser de Deus subsiste em três pessoas, a teologia cristã usa o termo Trindade, palavra esta que não se encontra na Bíblia, mas sim o seu pensamento. É importante entender isso. Nós não dependemos simplesmente de palavra. Essa palavra Trindade não ocorre nas Escrituras. Eu vou mostrar daqui a pouco como foi que chegamos a ela, mas não temos dúvida nenhuma que este ensinamento faz parte da Escritura Sagrada. Então, a expressão Trindade é proveniente do latim Trinitas, derivando-se do termo trinus. Trinus em latim significa triplo, ao que veio corresponder outro sinônimo, tríade, do grego trias, que significa um conjunto de três. Até onde sabemos, Teófilo de Alexandria, que viveu aí no segundo século, cerca de 115 a 181, em sua apologia a respeito do cristianismo, foi possivelmente o primeiro a usar a palavra Trindade no sentido latino do termo no sentido da palavra grega, né? Trias. Tertuliano, sim. Agora, Tertuliano foi o primeiro a usar o termo latino Trinitas, e também o primeiro a tentar sistematizar essa doutrina, ainda que ele tenha feito de forma deficiente. Por exemplo, ele vai subordinar o Filho e o Espírito ao Pai. Ele cai no que mais tarde seria chamado de uma heresia subordinacionista. Em nosso estudo, nós preferimos a palavra triunidade, não que haja algo errado com a palavra Trindade, mas nós preferimos a palavra triunidade por acreditar que ela expressa melhor o ensinamento bíblico de que há um só Deus que subsiste em três pessoas. Bom, é necessário enfatizar no início deste estudo, quando nós nos aproximamos desse tema para estudá-lo, que nós temos que fazê-lo com um senso de reverência. Reverência e temor, e mais, com humildade. Então, esse reverente temor deve produzir em nós um sentimento de humildade. Mas humildade por quê? Porque nós reconhecemos a grandiosidade do assunto e a nossa limitação para entendê-lo de forma adequada, explicá-lo de modo correto. Ou seja, nós conseguimos ter uma visão bíblica do assunto. Podemos determinar boias dentro das quais nós podemos trabalhar, mas nós não temos um conhecimento exaustivo, como já falamos em outras unidades, exaustivo a respeito de Deus e, obviamente, da doutrina da Trindade. Bom, a palavra triunidade traz em seu bojo 4 ideias fundamentais embasadas nas Escrituras. E essas 4 ideias vão nos orientar, basicamente, em todo o nosso apanhado, em toda a tentativa nossa de compreender este assunto. Então, as 4 ideias são simples. Primeiro, o Pai é Deus.
obviamente. Segunda, o Filho é Deus. Terceiro, o Espírito é Deus. E esses três são um só Deus. Digamos, essas quatro premissas, elas se constituem num todo dentro da compreensão dessa doutrina chamada Trindade. E vocês observem que a quarta premissa, ela vem privilegiar aquilo que nós falamos do nome triunidade. Há uma unidade nas três pessoas da Trindade. Então, tomo agora aqui como uma definição operacional apresentada na Confissão de Fé de Westminster. Lá diz assim: na unidade da divindade, há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Essa definição tenta apresentar uma unidade de glória e de poder na Trindade, daí a palavra eternamente gerado. A ideia ou o conceito é que esta relação trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo, sempre houve. Então isso, observe, quando nós falamos de eternidade, quando nós falamos de algo além do tempo, nós confessamos as nossas limitações, mas é o esforço cristão dentro dessa confissão, que não está sozinha, ela é o resultado de contribuições que vieram ao longo dos séculos, de modo especial em seus concílios, de Niceia, de Éfeso, antes o de Constantinopla e finalmente o de Calcedônia. Então, esta confissão tenta refletir esses concílios da Igreja. Então, no Novo Testamento, Paulo instrui aos Efésios: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Essa mesma ideia de Efésios aparece de uma forma um pouco diferente, mas dentro da compreensão de que há um só Deus em Tiago. Daí o texto ser colocado de forma paralela. Bom, a compreensão da igreja é de que não há diferença na essência de Deus. Deus é um ser simples e ele não é composto. O que quer dizer isso? É que Deus não é um ser composto, juntado, como um conglomerado de matéria ou de espírito, vamos dizer assim. Você não tem o conceito de Deus a partir de uma reunião de unidades separadas e que agora foram juntadas, congregadas numa só pessoa. A afirmação da igreja, conforme veremos abaixo, é de que há apenas uma essência na Trindade e essa essência é partilhada pelas três pessoas, havendo distinção, mas não separação entre elas. Elas não se confundem, mas não são elementos separados. Bom, então vamos observar um outro ponto. É que no ser de Deus há três pessoas. A Bíblia demonstra haver três pessoas na Trindade. Entretanto, mais uma vez, esbarramos numa limitação. O termo pessoa é uma expressão imperfeita e, portanto, inadequada para retratar a mensagem bíblica. Então, sabemos que, naturalmente, essas expressões, elas não esgotam o fenômeno. Elas não são perfeitas, são as melhores que nós temos, ou no caso, a melhor que nós temos. Então, quando tratamos desse assunto, nós sempre voltamos à ideia de mistério e a figura das boias que eu usei dentro do mar, que estabelece, olha, aqui você pode nadar, aqui dentro você pode transitar, porque nós não temos condições de absorver de forma plena esta doutrina, ainda que Deus tenha revelado a nós aspectos deste ensinamento bíblico, né? Ou esses ensinamentos bíblicos são aspectos da sua revelação. Bom, o nosso esforço é no sentido de utilizar os termos que melhor exprimem o ensinamento bíblico. As Escrituras afirmam haver um só Deus e que subsiste em três pessoas. Ponto. Isso é um ponto pacífico para nós. Um outro aspecto é que a essência de Deus pertence totalmente,
por igual a cada uma das três pessoas da Trindade. Então, a essência de Deus não está dividida entre as três pessoas como se fossem modulares ou independentes, ou como aqueles desenhos animados ou filme de Transformer, que de repente cada módulo tem um poder especial, e depois quando os 3 ou 4 peças que se juntam, agora sim, tem todo o poder para enfrentar. Quando nós falamos de Deus, nós não estamos tratando, obviamente, desta forma. Então, a essência divina não está dividida entre as três partes. Não há uma separação modular. Deus é plenamente as três pessoas com todas as suas perfeições. Isso equivale a dizer que as três pessoas da Trindade têm a mesma essência. O Deus Pai é tanto Deus Filho como Deus Espírito Santo. Então, obviamente, não há maior glória ou não há submissão entre eles ou superioridade de uma forma ontológica, que daqui a pouco eu vou comentar. Há uma unidade nas três pessoas, constituindo um só Deus. Daí o conceito de que todos eles são dignos de honra, respeito e adoração. Portanto, não há, então, uma subordinação de essência ou ontológica, porque não há nenhuma diferença de dignidade pessoal. Então, a única subordinação que podemos falar é a que se refere à ordem e à relação. O que seria a ordem e relação? Ordem, quando eu falo Pai, Filho e Espírito Santo, é uma questão de ordem. E relação dentro da Trindade, quando falamos que o Filho é eternamente gerado, o Espírito é eternamente procedente. Então, é apenas uma relação que estabelecemos trinitária, não uma relação de honra maior, ou de glória, ou mesmo de poder. Uma outra ideia é que a Igreja confessa que a Trindade é um mistério que transcende a compreensão do homem. Isto é um conceito bastante claro para nós. A Igreja confessa que a Trindade, ela transcende a nossa compreensão. O Louis Berkhof, um teólogo de origem holandesa, mas radicado nos Estados Unidos, o grande sistematizador da teologia, bastante lido e respeitado ainda hoje, ele vai nos dizer que a Trindade é inteligível em algumas de suas relações e de seus modos de manifestação, mas é ininteligível em sua natureza essencial. Ou seja, eu compreendo aspectos da Trindade conforme Deus revelou tais aspectos, mas eu não consigo esgotá-lo, eu não consigo entendê-lo em sua natureza essencial. Daí que nós podemos observar que as especulações sobre o assunto no decorrer da história, essas especulações geraram heresias, tais como o triteísmo, que seria a compreensão pagã de que haveriam 3 deuses, ou o modalismo, que negava a essência una de Deus. Então você cai numa armadilha, que no texto vocês terão acesso a isso. Que armadilha seria essa? Seria compreender há 3 deuses ou não há trindade, porque não haveria um Deus triuno, haveria um Deus que representaria um papel, vamos dizer assim. Ele se manifestaria como Pai, voltaria, se manifestaria como Filho, voltaria, e se manifestaria como Espírito Santo e voltaria. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo seria apenas formas, modo de representar uma mesma essência. Ou como mais tarde o Karl Barth falaria em modos de ser. Mas, na realidade, essas observações, essas compreensões, elas negam a doutrina de fato da Trindade. Então, é preciso que entendamos que não compete à Igreja explicar o mistério da Trindade. A Igreja, ela tenta sistematizar o revelado, caminhar até onde a Escritura vai e saber reconhecer a sua limitação diante do revelado. Então, partindo da Escritura, a Igreja, ela tenta descrever
de forma mais ou menos sistemática, formulando a doutrina de tal forma que evite as heresias. Ou seja, nós delimitamos caminhos, compreendemos e podemos muitas vezes dizer, olha, não é por aí. Não. E as Escrituras não nos autorizam a caminhar nesta direção. Agostinho conclui a sua monumental obra Trindade, que nós já temos traduzida há alguns anos em nossa língua, essa obra dele se tornaria referência e de extrema importância na evolução, na compreensão desta doutrina de maneira posterior. Então ele conclui a sua obra com humildade e uma oração reverente. Senhor, único Deus, Deus Trindade, tudo o que disse de ti nestes livros, de ti vem. Reconheçam-no os teus, e se há algo de meu, perdoa-me, e perdoe-me os teus. Amém. Depois de um trabalho monumental sobre a Trindade, ele conclui assim, pedindo a Deus que preserve o que ele disse de fato, que provém de Deus, que corresponde à revelação de Deus. E se aquilo, o que ele diz, ou se algo que ele diz ali que não provém de Deus, que os fiéis a Cristo o perdoem e Deus também, o Deus triuno, o perdoasse. É uma forma muito clara e essa frase se tornou lapidar dentro do estudo da Trindade, embora não se aplique apenas a este assunto, mas este assunto, sem dúvida, por ser um assunto extremamente complexo, essa atitude de Agostinho é extremamente sábia, espiritual e humilde. Bom, vamos ver, ainda que brevemente, os fundamentos bíblicos da doutrina. Então, ainda que não encontremos no Antigo Testamento uma revelação completa da existência da triunidade de Deus, não podemos menosprezar evidências ali encontradas desta verdade, que, especialmente olhadas à luz do Novo Testamento, adquirem maior eloquência e firmeza. Ou seja, nós temos que ser honestos quanto a isso. Primeiro, o Velho Testamento não tem uma demonstração sistematizada da doutrina da Trindade. E vamos ser também coerentes, nem o Novo Testamento faz isso. Mas temos muito maior clareza no Novo Testamento após a encarnação do Verbo. E um outro aspecto é que quando nós olhamos o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, nós conseguimos compreender melhor as evidências que o Velho Testamento apresenta. Então nós vamos nos demorar um pouco nisso, demorar dentro da nossa brevidade. Então, dentro da revelação progressiva de Deus, encontramos gradativamente o desvelar da ação trinitária de Deus. Os componentes revelados dentro do organismo da revelação conferem forte evidência da doutrina da Trindade. Então vamos ver. No Antigo Testamento, vou destacar alguns pontos e chamei a atenção colocando cores diferentes em alguns versículos para destacar o que eu quero enfatizar. Então, no Antigo Testamento vamos ver que há textos nos quais Deus fala de si mesmo no plural. Esses textos, ainda que não sejam suficientes para provar, nós colocamos entre aspas de propósito, para provar a doutrina da Trindade, demonstram que Deus existe como um ser plural que não vive solitariamente. Então lá em Gênesis 1:26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vejam a ideia de pluralidade. Vamos ver mais. Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Gênesis 11:7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Veja, desçamos e confundamos. Lá em Isaías, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Repare, enviarei quem há de ir por nós. Segundo, observamos que a ênfase tripla no nome ou santidade de Deus. Então, em Números, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Isaías,
e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Novamente Isaías, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei e Ele nos salvará. Entendam que nenhuma dessa evidência sozinha prova a doutrina da Trindade. Eu gosto de frisar isso porque às vezes a gente perde o início da ideia e pensa que estamos provando a doutrina por esses versículos isolados. Não é, mas mostrando que essas evidências apontam nesta direção. Continuemos aqui. Lá em Daniel nós lemos: ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Um outro aspecto é o nome plural de Deus. Alguns textos usam a forma plural para Deus, que é Elohim. Então vemos lá em Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Deus ali é Elohim, e nós destacamos algumas passagens onde aparece Elohim. Quando Deus, então observe o nome plural, quando Deus me fez andar errante na casa de meu pai, e aí prossegue o texto. Novamente em Gênesis: e edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. Isaías: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra, mais uma vez, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como uma mulher de mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Aparece novamente o nome Elohim. Um quarto aspecto: Deus faz uma distinção em si mesmo. Em Gênesis, como está indicado, 19, 24, lemos: então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Agora em Oséias: porém, da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus. Observe Deus fazendo uma distinção em si mesmo, dentro da sua revelação. Outro aspecto é que há textos que falam de 3 pessoas no ser de Deus. Vamos lá em Isaías: chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo. Tenho estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Observe a conexão. Como eu destaquei, a impressão que se tem desse texto é da segunda pessoa da Trindade falando, estabelecendo uma relação entre o Verbo, a segunda pessoa que estaria falando, o Pai e o Espírito. É um texto bastante iluminador quanto a esta doutrina. Um outro aspecto que destacamos é que o Espírito de Deus é, em alguns textos, distinto de Deus. Voltamos a Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Repare a distinção entre Deus e o seu Espírito. No Salmo 33, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca, a ideia de espírito, né, o sopro da boca, já que a palavra espírito significa ar em movimento, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Isaías: chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo. Tenho estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Eu volto ao texto de Isaías para chamar a atenção dessa pluralidade, dessa distinção e da separação nominal, relacional entre o Deus Pai e o Espírito Santo.
Em Ageu, um texto magnífico, depois que o povo volta do exílio da Babilônia e começa a construir as suas casas, depois interrompe, o contexto disso está em Esdras 3 e 4, passam-se 16 anos depois da volta e da interrupção da obra de reconstrução, e Deus levanta então Ageu. E por meio de Ageu, Deus diz: ora, pois, se forte, Zorobabel, diz o Senhor, e se forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, se forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Observe Deus distinguindo o seu espírito, né? O meu espírito habita no meio de vós. E há um recurso interessante exegético, a palavra habitar, na forma como está colocada no texto, tem um sentido de uma habitação perene, ou seja, uma tradução mais literal: o meu espírito tem habitado no meio de vós. Sempre. Deus sempre esteve no meio do seu povo por meio do seu espírito. É isso que Deus está falando por intermédio de Ageu. Bom, no Novo Testamento, a doutrina fica muito mais clara. Eu não vou usar o mesmo método de exposição, mas apenas chamar a atenção para uma questão ou outra e depois dar um cunho mais teológico da relação dessa doutrina com outros aspectos da vida cristã. Então, nas páginas do Novo Testamento, a doutrina da triunidade é apresentada de forma mais clara e completa, complementando aquilo que o Antigo Testamento apenas alude. O Novo Testamento esclarece e completa o que o Antigo Testamento já revelara. Eu gosto dessa figura do B.B. Warfield. B.B. Warfield foi talvez o último grande teólogo de Princeton, da velha escola de Princeton. Então, Warfield, ele usa uma figura simples, mas que é-nos útil aqui. Ele diz assim: podemos comparar o Velho Testamento com um salão ricamente mobilado, mas muito mal iluminado. A introdução de luz nada lhe traz que nele não estivesse antes, mas apresenta mais, põe em relevo com maior nitidez muito do que mal se via anteriormente, ou mesmo não tivesse sido apercebido. Ele continua: o mistério da Trindade não é revelado no Velho Testamento, mas o mistério da Trindade está subentendido na revelação do Velho Testamento. E aqui e acolá é quase possível vê-lo. A ideia é de que ali no Antigo Testamento nós teríamos toda a mobília, essa é a figura que ele usa, toda a mobília do Novo Testamento ou das doutrinas, mas nós temos menos luz. No Novo Testamento, a mobília é a mesma, mas nós temos mais luz. Então, aquilo que era sugerido no Antigo Testamento, agora aparece com clareza bem maior dentro do que Deus se propôs a revelar à sua igreja, dentro daquilo que eu já mencionei, que é uma revelação progressiva de Deus. Então, de forma mais específica, podemos dizer que a salvação que era atribuída a Jeová no Antigo Testamento, ao Senhor, no Novo Testamento, por exemplo, é atribuída ao Filho, o Senhor Jesus Cristo, que é o Salvador. Mas no Antigo Testamento usa de modo especial o nome mais importante de Deus, vamos dizer assim, o nome que Deus se revela como Senhor. E esta mesma ideia, este mesmo conceito é aplicado no Novo Testamento, como insisti, como disse, a Jesus Cristo. No Antigo Testamento é Jeová que mora no meio do seu povo e nos corações do que o temem. No Novo Testamento é o Espírito que habita na igreja, tornando-a seu templo. Eu quero mostrar, eu estou querendo indicar a relação em algum momento do Pai com o Filho e em outro momento do Pai com o Espírito Santo. Atribuições que no Antigo Testamento falava-se nem necessariamente de Pai, né? Mas de Jeová, e Jeová sabemos que é uma nomenclatura usual, já que nós não sabemos como se pronunciava o nome de Deus em sua
origem. Não vou explicar aqui que são as vogais, que não existiam, mas a ideia é que o nome de Deus, como se pronunciava, nós não sabemos e convencionamos chamar de Jeová. Podia ser Jeová, Yehová, Javé, mas convencionamos Jeová. Então voltemos. Aquilo que era atribuído a Jeová no Antigo Testamento, em alguns momentos no Novo, atribui-se a Jesus Cristo, em outros momentos atribui-se ao Espírito Santo. Além disso, há diversos textos que falam mais claramente da pessoa ou das pessoas da Trindade. Você encontra no Novo Testamento, por exemplo, o batismo. A ordem de Jesus Cristo é para que a igreja pregue o Evangelho e aqueles que crerem sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E mais, a própria bênção apostólica nos fala do amor do Pai, nos fala da graça do Espírito Santo e da graça de Jesus Cristo, e nos fala do Espírito Santo, da santificação do Espírito Santo, a consolação do Espírito Santo. E a igreja, ao longo da história, confessou com muita clareza esta doutrina que está tão clara nas Escrituras, no sentido, como eu falei, de relação, não de essência. E o credo apostólico, que reflete a fé da igreja a partir do 2º século que ele foi elaborado, chegando à forma final por volta do 7º século, ele começa: crê em Deus Pai Todo-Poderoso, depois fala: crê em Jesus Cristo, seu único Filho, e depois nos diz: creio no Espírito Santo. Esta doutrina esteve sempre no âmago, no cerne, no centro da igreja cristã, e a história nos ajuda nesta compreensão. Então, eu agora passo a relacionar a doutrina da Trindade com alguns aspectos da vida cristã, e eu começo a chamar a atenção de vocês para a relação entre a Trindade e a nossa salvação. O grande reformador João Calvino, do século XVI, ele vai nos dizer que é somente sob a direção do Espírito que tomamos posse de Cristo e de todos os seus benefícios. A ideia que ele quer nos passar é que a Trindade, ela age harmoniosamente em nossa salvação. E como para Calvino, a nossa relação com Cristo parte de nossa reconciliação, da nossa união com Cristo por parte do Espírito, ou seja, nós estávamos rompidos com Deus e fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo. E agora o Espírito habita em nós, então a partir daí nós iniciamos a vida cristã, daí esta afirmação de que todos os benefícios, todos os dons que temos em Cristo se ocorrem por meio de nossa união com Ele, que o nome que a igreja atribuiu a esta união é chamada de união mística. Bom, o Espírito, voltando à Escritura, o Espírito é chamado de Espírito da Graça. Essa é a linguagem que em Hebreus nós encontramos, Espírito da Graça. Mas por quê? Porque é Ele quem aplica a graça de Deus aos pecadores eleitos, conduzindo-os progressivamente a uma conformação à imagem de Cristo. Então, a linguagem bíblica é que nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. E esse Santo Espírito, que é a designação mais comum para o Espírito no Novo Testamento, Santo Espírito ou Espírito Santo, ele vai agindo em nós, nos conformando à imagem de Jesus Cristo, que é o nosso modelo. Esse Espírito que procede do Pai e procede do Filho também. Então, o Espírito é o comunicador da graça. Este ministério tem início quando o Espírito nos leva a aceitar a mensagem de perdão de nossos pecados. O Espírito anuncia, então, a nós que chegou o tempo da salvação, o qual é caracterizado pelo perdão para todos aqueles que se arrependerem de seus pecados. Então o Espírito, ele é um agente na proclamação do Evangelho, porque é ele que confere poder nesta pregação, é ele quem atua
no homem, abrindo o seu coração, abrindo a sua mente para que ele possa entender a mensagem do Evangelho de forma salvadora ou salvífica. Não entenda apenas intelectualmente, mas possa entendê-la de fato em seu sentido mais profundo, e essa mensagem faça sentido também para a sua vida. Então, portanto, quando tratamos deste tópico, não estamos simplesmente especulando, antes mostrando como esta doutrina, a doutrina da Trindade, está amparada nas Escrituras e como ela tem uma relação direta com a experiência do cristão resultante da sua salvação em Cristo. Sem as obras da Trindade, jamais seríamos salvos pela graça. O Espírito, ele é um agente da Trindade. Ele não é uma agência, uma força impessoal. Não, ele é o agente. É por meio do Espírito que o Pai e o Filho aplicam a sua obra de forma definitiva e salvadora em nós e continuam operando por meio do Espírito Santo. Então, ele é um ser pessoal, tão glorioso, tão majestoso como o Pai e o Filho. Então, a graça de Deus, que é personificada em Cristo, é apenas um lado das obras redentores do Deus triuno. Toda a Trindade está comprometida em nossa salvação ou na salvação do seu povo, tendo cada uma das pessoas da Santíssima Trindade, conforme o conselho da Trindade ou conselho trinitário, um papel fundamental. E um ponto que eu destaco, embora eu vou desenvolver mais isso em outro momento, é que a nossa salvação, que é por graça, custou o precioso sangue de Cristo Jesus. Ou seja, não há salvação fora de Cristo. Mas essa salvação, ela é nos comunicada pelo Espírito Santo. Por isso que nós falamos sempre da relação trinitária em nossa salvação. A obra do Espírito, ela é distinta da obra do Pai e do Filho, porém não é independente. Distinta, mas não é independente, porque elas estão entrelaçadas. Uma depende da outra dentro da harmonia trinitária. A Trindade opera conjuntamente, tendo o mesmo propósito eterno, que é a glória do próprio Deus, por intermédio da salvação do seu povo. Deus é glorificado por meio da constituição da sua igreja, por meio da salvação do seu povo, da preservação até a consumação final. Deus se agencia assim pelo Espírito e a Trindade está sempre atuando de forma poderosa no nosso chamado, na nossa preservação até o dia final. O J.I. Packer é um comentarista britânico, já radicado no Canadá há muitos anos. Ele comentando esse ponto disse, repare, essa distinção ela é apenas didática, a Trindade age conjuntamente, mas essa distinção que ele faz, que não é apenas ele que faz, ela nos ajuda a compreender melhor. Ele diz, Deus, o Jeová triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas trabalhando em conjunto, em sabedoria, poder e amor, soberanos, a fim de realizar a salvação de um povo escolhido. Então a ideia é, Pai, o Filho e o Espírito Santo, são a Trindade, trabalhando com poder, com amor, em sua soberania, dentro do seu propósito. E ele continua, o Pai escolhendo, o Filho cumprindo a vontade do Pai de remir, o Espírito executando o propósito do Pai e do Filho mediante a renovação do homem. Então, ali ele vai destacar a harmonia da Trindade e mais, quando ele diz, na segunda linha, três pessoas trabalhando em conjunto, em sabedoria, poder e amor soberanos, ele está evidenciando um conceito muito caro a nós, é de que Deus sempre age em harmonia com a totalidade dos seus atributos. Ou seja, não há em Deus discrepância ou não há em Deus contradição. A soberania de Deus age em harmonia com a sua santidade, com o seu amor, com a sua justiça. A sua justiça age em amor
com a sua bondade, com a sua misericórdia, com a sua santidade. Então Deus opera sempre conjuntamente, e é isso que ele nos diz, embora a sua ênfase, o que ele quer mostrar é a harmonia da Trindade. Eu estou aproveitando para relacionar não só a harmonia da Trindade, mas como há uma harmonia nos atributos ou nas perfeições de Deus. Então, é precisamente isto que estamos dizendo quando declaramos que a nossa salvação é por Deus. O Deus triuno é o autor e o executor da nossa salvação. Do princípio ao fim, a salvação é obra do Deus da graça. Paulo estimulando os filipenses, inspirado por Deus, fala então desta convicção inabalável. E só contextualizando isto, entendo, a igreja de Filipe sofria um tipo de pressão. Ele vai falar isso no capítulo 1, verso 29. Paulo, quando escreve esta carta, está preso. Então poderia parecer para a igreja algo difícil de compreender a situação, a igreja sendo afligida, o seu apóstolo, que já prega o evangelho lá, cerca de 10 anos antes, foi preso também, e na prisão ele teve uma ocasião, uma oportunidade de pregar aquele carcereiro, que provavelmente continuaria como membro desta igreja. Então, Paulo preso, a igreja sofrendo perseguição, e Paulo então, ele vai nos declarar: estou plenamente certo. A ideia é, eu estou tranquilo quanto a isso. A ideia do original é esta: estou tranquilo, plenamente certo, de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A certeza do apóstolo é que Deus é quem começou a obra naquela cidade. E quando nós vamos em Atos capítulo 16, vemos isto com muita clareza. É Deus quem abre o entendimento a Lídia para que ela atendesse àquilo que Paulo dizia, a pregação do Evangelho, e assim dá-se início à igreja. E Paulo estando preso, a igreja sendo perseguida, ele não perde essa dimensão. Aquele que começou a boa obra há de completá-la. A obra, ela é de fato de um Deus triuno. A obra do Espírito torna efetivo em nós aquilo que Cristo realizou definitivamente por nós. Eu volto ao conceito de comunicador da graça, não é? Aquilo que Deus operou eficazmente por meio de Cristo, o Espírito torna agora eficaz em nós. Podemos afirmar então que sem as operações do Espírito, o ministério sacrificial de Cristo não teria valor objetivo para os homens, visto que os méritos redentores de Cristo, os méritos salvadores de Cristo, não seriam comunicados aos pecadores. A ideia é que seria uma salvação potencial, o que a Bíblia desconhece. Jesus Cristo seria um Salvador que não salvaria se a sua obra não fosse aplicada em nós. E é o Espírito, então, que pressupõe essa obra feita. E a obra de Cristo carece da obra do Espírito, para que, então, haja uma consumação dentro do propósito eterno de Deus, uma harmonia entre o Pai que envia o seu Filho, o Filho que espontaneamente entrega a sua vida pelo seu povo, e o Espírito que aplica os efeitos, a eficácia desta obra no coração do seu povo. Então, Cristo cumpriu, melhor dizendo, perfeitamente as demandas da lei e adquiriu todas as bênçãos que envolvem a salvação. A obra do Espírito consiste em aplicar os merecimentos de Cristo aos pecadores, capacitando-os a receberem a salvação pela graça. Uma figura que eu gosto de usar, uma figura simples, é como se alguém estivesse com dor de cabeça e o medicamento ali estivesse sobre a mesa, mas ele não ingerisse. O medicamento pode resolver, mas precisa ser aplicado. Então, é a obra de Cristo. Ela é suficiente, ela é eficaz, ela é poderosa. E é o Espírito quem aplica isto em nós, nos capacitando a receber esta obra, os merecimentos de Cristo, pela fé. E a fé, que é um assunto que será tratado depois, é como uma mão vazia
que se estende pela graça para receber a Cristo como o seu Senhor. E isto também é uma operação do Espírito Santo. Então, somente por intermédio do Espírito, recebemos da parte de Jesus Cristo todos os bens e dons para a nossa existência. É Ele quem derrama sobre nós as bênçãos da graça obtidas pela obra eficaz de Cristo. O ministério soteriológico do Espírito. A palavra soteriologia nos fala de salvação. Então, esse ministério soteriológico do Espírito se baseia nos feitos de Cristo. E o ministério sacrificial de Cristo reclama a ação do Espírito. Então, a ênfase é esta que é muito importante entender. Nós somos salvos não simplesmente por Jesus Cristo. Nós somos salvos pela obra da Trindade. Os merecimentos de Cristo estão no cerne, no coração desta salvação. Mas entendamos que é a triunidade bendita e santa que nos salva dentro de um cômputo amplo, de um cômputo geral, dentro de uma perspectiva de toda a Escritura Sagrada. Então, a palavra nos ensina que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Por isso, a presença do Espírito em nós é a presença do Filho. Quem não tem o Espírito não pertence a Deus. Há uma relação estreita e fundamental entre o Pai, o Filho e o Espírito, e a questão da nossa relação, o senso de pertencimento ao Pai, de nossa fraternidade cristã. Quando nós evangelizamos, o fazemos confiante de que Deus, pelo Espírito, aplicará os méritos de Cristo no coração do seu povo. Portanto, aí está a nossa responsabilidade e aí está o nosso conforto. Billy Graham, um grande evangelista do século XX, ainda continua vivo, Deus o tem preservado, ele pontuou isto corretamente. O Espírito Santo é o grande comunicador do Evangelho, usando como instrumento pessoas comuns como nós, mas é dele a obra. Assim, quando o Evangelho é fielmente proclamado, o Espírito Santo é quem o envia como dardo flamejante aos corações dos que foram preparados. Então, observe a figura que eu aprecio bastante. O Espírito Santo é o grande comunicador do Evangelho. E ele, como grande comunicador, se vale de pessoas como você e eu, pessoas falhas, limitadas, mas Deus, por graça, se vale de nosso serviço para cumprir, para alcançar a sua obra. Portanto, podemos tirar implicações disso. Quando nós desprezamos esta doutrina bíblica, isso equivale a perder o significado do Evangelho, sustentando uma fé indefinida e por isso mesmo superficial, não condizente com a plenitude da revelação bíblica. E eu tenho como objetivo, fruto de uma compreensão de que nós pastores, e muitos de vocês o são e muitos aspiram a ser, quando nós conduzimos nossa igreja dentro de uma superficialidade bíblica, nós também estamos sendo infiéis. Infidelidade não significa apenas ensinar algo estranho à Escritura, mas significa também deixar de conduzir a igreja a um conhecimento maior de Cristo, maior da sua palavra, já que todo o ensinamento cristão aponta para Jesus Cristo, o Verbo encarnado, Deus encarnado, o Deus que fez-se homem, tão glorioso quanto o Pai e quanto o Espírito Santo. Então nós temos esse desafio de caminhar dentro do revelado. Caminhar dentro do revelado. E o revelado de Deus é inesgotável, sabemos, mas é perfeitamente compreensível dentro do propósito de Deus. Daí que nós devemos nos esforçar por ensinar a palavra com simplicidade e profundidade. É um grande desafio.
profundidade bíblica e simplicidade. É claro que nós jamais conseguiremos fazer isto por meio de nossa simples inteligência, pelos nossos méritos, pela nossa capacidade interpretativa ou pela nossa capacidade de comunicar. A questão não está aí. A questão está em nossa fidelidade. E a fidelidade envolve nos valer ricamente pela graça dos merecimentos de Jesus Cristo, daquilo que Ele nos deu a conhecer por meio de Sua palavra e, ao mesmo tempo, nos resguardar daquilo que Ele não revelou a nós. Daí eu quero encerrar com este versículo de João, já o velho João, talvez aí em Éfeso ou na ilha de Pátmos, não sabemos, mas no final da vida, quando ele nos diz: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem assim o Pai como Filho. Então a Trindade se manifesta em nosso ensino fiel a esta palavra, a esta doutrina. Que Deus assim nos abençoe. Amém.